Não, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre este dia da expiação. No caso de um indivíduo em Israel, sentindo o peso do seu pecado, reconhecendo que transgrediu a lei, e fica perturbado, havia recurso para aquele indivíduo. Sim. Tinha de levar um sacrifício, por exemplo, tá? E isto podia acontecer qualquer dia. Qualquer dia. Sim. Então, qual é a diferença aqui, seu João? Acredito que aqui é nacional, não é individual. E vamos ver, abrange não só a nação. Capítulo 16 mostra o próprio sumo sacerdote tinha que oferecer primeiramente por si mesmo. Depois na parte de todo o povo. E vamos ver até o sangue aplicado uma vez sobre o propiciatório, ou temos que explicar aquela parte em cima da arca, e 7 vezes diante da arca, o mesmo sangue lá fora foi aplicado às 4 pontas do altar do holocausto, onde o animal normalmente foi queimado. Irmãos, aprendendo, atinge não só o sumo sacerdote mesmo e a sua casa, está atingindo toda a nação, está atingindo até o lugar onde Deus mesmo habitava. Então, este dia é bem especial. Mas vamos primeiramente pensar um pouco sobre o dia. Este dia foi especial de algumas maneiras. Número 1, nós nunca lemos até agora sobre esta necessidade da aflição. E vamos entrar nisto um pouco mais, certo, daqui a pouco. Número 2, este é o único dia no ano em que o sumo sacerdote passou além do véu. A única vez que sangue foi aplicado sobre o propiciatório, quer dizer que fazia parte da arca, onde Deus mesmo habitava. E o sangue foi aplicado lá 2 vezes. Vamos ver também que neste dia o incenso foi colocado lá dentro, além do véu também. O sumo sacerdote entrou lá, já, eu vou usar a palavra, oculto. Já sendo escondido pelo incenso. E aquele incenso fala de quê? Fala de Cristo. Fala do incenso que Deus apreciou do Filho. Nós somos aceitos lá na presença de Deus por causa do valor dele. Mas mais, neste dia, há algo muito especial. Deus diz em capítulo 16, ninguém podia estar no santuário. O sumo sacerdote tinha que atuar sozinho. De que isto indica? Meus irmãos, lá sobre a cruz, quando o pecado estava sendo tratado, o Filho sofrendo no nosso lugar, ele estava sozinho, desamparado por Deus, a sós com a justiça. Certamente, eu não só estou sugerindo agora, mas vamos entrar nisto mais tarde. Vamos ver um certo paralelo entre onde as festas começou, as 2 festas, Páscoa, 7 dias de Pães Asmos. Agora, dia de expiação, 7 dias de tabernáculos. Parece que onde Deus começa, Ele está terminando. Só há mais coisas, mas eu só estou abrindo isto para os irmãos entrar mais tarde. Seu João, esse dia da expiação, parece que Deus queria que todas as pessoas daquele povo lembrassem que todos pecaram. Exato.
Nós vemos em Levítico 16 de 4 palavras lá. Todos os seus pecados, as suas transgressões, as imundícias dos filhos de Israel e as suas iniquidades. Ótimo. Muito bem. Seu João? É Luiz Antônio aqui. Sobre ainda a festa das trombetas, só pode ser realizada por causa do poder da expiação, né? Do sangue. Está ligado. Está ligado, então, né? é importante dizer isto. Estas 3 festas realmente vão juntos. E devemos destacar, para não deixar nada em confusão, estas 3 descrevem eventos ainda futuro. Até Pentecostes é o passado. Estas últimas 3 festas estamos tratando de algo que não aconteceu ainda. E eu notei que o senhor apresentou como as festas das trombetas quando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ótimo. O remanescente teria lugar nesta festa? Sem dúvida. Mas eu não sei se convém entrar nas 3 partes da nação de Israel naquele dia. Porque vai ter uma parte que aceitou o anticristo, a besta. Fez contrato com ele. Daniel capítulo 9. Assinou contrato. Uma parte que adorou esta besta. Tais não vão entrar no milênio. Tais vão morrer no juízo divino. Vai ter também uma parte, o remanescente que o Senhor abordou. De certo, há muitos crentes aqui que já estão fora, com a linha desligada. O que quer dizer remanescente? É a parte, 144 mil faz parte disso, de pregadores futuros da nação de Israel, que vão espalhar o Evangelho. Mas muito mais do que 144, vai ter uma parte que onde ficar fiel, onde se salvar, vamos usar a palavra, depois da vinda de Cristo para nos salvar, nos tirar daqui. A Bíblia chama a remanescente. Mas haverá uma terceira parte. Nós gostamos de usar Isaías 53. Esta linguagem de Isaías 53 há de se cumprir no dia da vinda de Cristo como Rei. Mas como? Haverão pessoas em Israel, religiosas, que não terão aceito a abominação, a desolação, etc. Aquilo que teria acontecido com a besta, também não faz parte do remanescente. Mas naquele dia, na vinda de Cristo, hão de reconhecer, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eu acredito que estas realmente estão entrando naquilo que o dia da expiação simboliza. Tá? Então, isso... Não. Eu queria, seu João, ligar 3 pensamentos no dia da expiação com o que acontece na salvação de um pecador. Muito bem. Vamos ouvir. Nenhuma obra fareis. Ótimo. A purificação dos pecados não vem das obras. Afligireis as vossas almas. Arrependimento é necessário. Tristeza pelo pecado. Isto. E é um sábado de descanso. O resultado do perdão. Descanso para a alma. Ótimo. Seu Roberto, eu vejo também a mesma coisa na restauração de uma pessoa que se desvia de Deus, uma pessoa salva. Restauração se baseia nestas coisas. Primeiramente, reconhecer o erro, sentir o erro e buscar a única maneira de volta, através do mesmo valor da morte de Cristo, através do qual se salvou. Sim. Naquele dia, seu João, o sacrifício era importante, o sangue aplicado, mas a esperança do povo, o que era? Ver o sumo sacerdote saindo.
Vamos abordar isto. Então, Aham. chegando para os nossos dias, qual é a coisa mais importante? A morte de Cristo também é importante, o seu sangue, mas a sua ressurreição. Ótimo. Irmãos, há algo que eu devia ter dito no começo. Acho que foi seu James ontem que nos ajudou tentando provar que as festas do que nós estamos tratando têm muita ligação com aquilo que temos no Novo Testamento. E onde é que o dia da expiação se vê tanto? Eu vou sugerir que nós não vamos entender capítulo 5 a 10 de Hebreus sem entender o que aconteceu neste dia. Porque é o pano do fundo. O contraste entre o que aconteceu naquele dia e o que agora nós temos em Cristo. Por exemplo, só para resumir, o sumo sacerdote neste dia tinha que oferecer por si. O Salvador não tinha que oferecer por si mesmo, não tinha pecado. O dia da expiação tinha que ser repetido cada ano. O que aconteceu sobre a cruz, Hebreus 10. Havendo oferecido único sacrifício pelos pecados para sempre. O sumo sacerdote nunca podia parar lá dentro. Meu Salvador se assentou à direita de Deus. Aceito para sempre. Obra feita para sempre. Então tudo vem à luz. E eu vou já tratar o que seu Greg falou. Quem sabe estamos tratando algo que devemos tratar mais tarde. Ao fim do dia, ao fim das atividades, Israel esperava a saída do sumo sacerdote. E o fato dele sair provava que Deus, por um ano, tinha aceito o que aconteceu. Hebreus capítulo 9. Cristo também, uma vez se oferecendo pelos pecados, aparecerá segunda vez, sem tratar o assunto do pecado, para os que o esperam, para a salvação. Exatamente o quadro de Levítico, capítulo 16, e o dia da expiação, Levítico 23. Então, eu sei que estamos pulando um pouco para frente para tratar isto, mas já foi mencionado. Então, irmãos, mais alguém quer entrar agora? Ou... A maioria das festas solenes duravam 7 dias, porque essa é um dia só. Eu acredito descreve um dia só lá fora da cidade de Jerusalém, quando o Salvador morreu. O resultado é 8 dias. É uma eternidade. Yeah. Seu Tomás, queria o microfone? Só ia falar um pouquinho mais sobre isso. É importante notar que tem 2 festas que duravam 7 dias. Sim. As outras festas só um dia. Então, quando nós olhamos para o cumprimento profético dessas festas, uma festa que durou somente um dia e um acontecimento que nunca vai acontecer de novo. Vamos pensar, por exemplo, na Páscoa. A morte de Cristo, uma vez só, nunca vai ser repetido. E de novo, na festa das primícias, a ressurreição de Cristo aconteceu uma vez só, nunca vai ser repetido. Mas, por exemplo, a festa dos pães asmos, 7 dias, falando de uma vida inteira, que nós deveríamos, imediatamente depois da morte de Cristo, viver uma nova vida até o final da nossa vida aqui. Sim. Muito bem. Quem sabe devemos examinar agora, só para todo mundo acompanhar, estamos em Levítico 23 e também Levítico 16. Porque Levítico 16, todo o capítulo, descreve o que aconteceu neste dia. As ofertas, os sacrifícios envolvidos.
o sumo sacerdote, ele mesmo, e para sua casa, precisava novilho, carneiro para o holocausto. Temos algo interessante. Ele tinha que até de trocar a roupa antes de entrar. Eu sei que isto é profundo, mas a roupa do sumo sacerdote tinha cores bonitas, até tinha sinos que tocavam quando ele andava. Ele não usou estas coisas neste dia. Não. Tinha que tirar tudo. E com uma túnica, aliás, vamos examinar o versículo que quero ver. Uma túnica de linho branco. Ele tinha que se lavar. 5, isto. Versículo 4. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá cerulas de linho sobre a sua carne. O que isto tudo indica? Meus irmãos, estamos aprendendo a santidade desta hora. É nada que atrairia a atenção da carne. Eu estava me lembrando, temos que esperar, este aqui está falhando, temos que esperar até Apocalipse, capítulo 19, para aprender o que o linho fino indica, as justiças. Lá as justiças dos santos. Eu acredito aqui, indicando as justiças de quem? De quem ele falava nesta hora. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seu Lindsay quer entrar já? Eu estou pensando nesta troca de vestes. Ele trocou as vestes de beleza e glória, vestindo-se de linho fino. Isso leva-me a pensar em Filipenses capítulo 2, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sem ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Sim. Seu Tomás. Ele ia entrar num santuário de linho fino. Ele tinha de se vestir de acordo com o padrão do santuário. Primeira lição: quem frequenta a presença de Deus vive de acordo com aquele ambiente elevado. Haveria algum princípio para nós, por exemplo, quando vamos nos reunir para tratar de coisas santas, haveria uma roupa mais de acordo com as coisas santas para nós? Seu Tomás continua, porque a sua palavra vai ter mais peso do que eu nesta hora. Eu concordo totalmente. É triste ver a tendência, graças a Deus, não muito aqui, mas em certos lugares a gente tem visto isto. Bom, as duas testemunhas em Apocalipse 11 se vestiam de preto. Isto não quer dizer que todo mundo tem que se vestir de preto. Não. Mas estabelece um princípio que existe roupa, estilo de roupa, de traje, de acordo com certos eventos até mesmo no mundo. Aquelas duas testemunhas se vestiam de acordo com a natureza solene do seu ministério. Então, eles não estavam pregando nas ruas de Jerusalém de tênis, de
traje esportivo. Exato. Pedro, quando ele se flagrou em João 21, que aquela figura tão digna na praia era o Senhor Jesus Cristo, ele logo se sentiu tão ruim de estar à vontade e tratou de se vestir de uma túnica. Ótimo. Então, Deus olha para essas coisas. Uniforme não. Não. Vestes sacerdotais já era. Se passou. Mas o princípio, eu acho que há um princípio que podemos nos vestir de acordo com a natureza sagrada, por exemplo, das reuniões. O Salvador está onde estiverem 2 ou 3. Nós estamos na presença do Rei dos Reis. E acredito, nós devemos usar o melhor que temos de roupa. Infelizmente a ideia é em nossos dias, não precisa isto, a gente pode relaxar e usar roupa um pouco mais mundano para atrair pessoas. Bobagem! Nunca se vê isto na palavra de Deus. É o contrário. A gente vê neste sacerdote se lavando, se vestindo assim. Ele está entendendo a reverência necessária nesta hora. Irmãos, reverência é necessária. Estou abrindo o assunto um pouquinho mais do que até a roupa. Nós estamos na presença de Deus. Este sacerdote não faria o que Dan achava melhor. Não. Ele estava na presença do Santo Deus eterno, entrando no Santo dos Santos. Que privilégio! Seu João, 2 coisas práticas. No versículo 29 e 30, o Senhor decretou o juízo dele contra qualquer pessoa que naquele dia não afligisse a sua alma ou fizesse qualquer obra. Sim. Então, pensando hoje, quão solene alguém que sabe os fatos do Evangelho e não se importa com o seu pecado, com Cristo e a sua obra, ou só pensando nas coisas desta vida. Pois é. É verdade. É verdade. Este sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, já falamos um pouco sobre a necessidade de trocar as vestes. Mas mesmo antes de trocar as vestes, ele tinha de tomar banho. Exato. Versículo 4 do capítulo 16. Então, isso leva-nos a pensar, aqueles que querem frequentar o santuário de Deus, primeiramente tem que tomar banho. Salvação da alma, purificação do pecado. Exato. Aham. E em seguida tem as vestes. Sim. O caráter, vamos dizer. Sim. Uma mudança de caráter. Sim. E assim pode-se entrar no santuário para ter comunhão com Deus. Tem uma filha aqui. Isto é mais ou menos parecido. O senhor mencionou que o sacerdote, ele também tinha que se lavar as mãos, não podia trazer nenhuma impureza lá de fora, o lugar que ele está é santo. Sim, meus irmãos. E a igreja de Deus é santo. 1 Coríntios 5, como nós ouvimos bastante esta semana. Façamos festa. Deus não aceita nada menos do que santidade onde Ele habita. Seu Alessio e seu José. Seu José, então. Não, só queria que deixasse bem claro para todos aqui. Estamos falando do sumo sacerdote e todo o procedimento que havia na época. Sim. Mas nós não temos um sumo sacerdote homem hoje e cada crente tem disponível esse lugar para se apresentar diante de Deus. Sim. É uma prática de cada crente isto. Exato. Nós não somos sacerdotes, nós somos sacerdotes a partir do momento da salvação.
Mas graças a Deus temos não sumo sacerdote, nós temos grande sumo sacerdote. Israel nunca tinha tal homem. Nós temos só. E ele entrou não num prédio, num tabernáculo aqui no mundo. Hoje de tarde ele está atuando para nós à direita de Deus. Não precisamos sumo sacerdote hoje. Que quer dizer, quem sabe vamos abordar isto, nós como sacerdotes? Eu gosto de me lembrar a noite que Deus me salvou. 8,5 anos. Aquela noite eu atuei como sacerdote. Poucos minutos depois que Deus me salvou, entrei no quarto. Pela primeira vez na minha vida, agradecer a Deus que Ele deu o Filho dele por mim. Eu não sabia que eu estava atuando como sacerdote. Irmão, sabe mais? Vamos atuar como sacerdotes eternamente. Apocalipse capítulo 1 e 5. Aquele que nos ama, e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez, eis, sacerdotes para com Deus. Isto é muito precioso. Então, ele tinha que oferecer por si mesmo. Devemos notar o sangue sendo aplicado uma vez só sobre o propiciatório. Uma vez só? Mas uma vez só bastava. E 7 vezes diante da arca, diante do propiciatório. Quem sabe alguém está dizendo, mas este propiciatório, o que é? Se lembra a arca? Em cima da arca havia uma peça toda de ouro. Havia 2 querubins que olhavam para o centro. E eu acredito o lugar onde o pecado, aliás, o sangue foi aplicado para a banda oriente do propiciatório, foi exatamente o lugar onde o sangue foi aplicado. Aqueles querubins estavam olhando para o lugar onde o pecado ia satisfazer a Deus. No dia da Páscoa, o sangue foi aplicado sobre a porta, dando segurança para o pecador, o juízo não chegando, para não chegar. Agora nós estamos aprendendo, não agora o que atenda à necessidade do pecador, agora estamos aprendendo como a cruz atendeu às demandas da justiça divina, que exigiu o sangue precioso, ser aplicado uma vez só. E 7 vezes significa perfeição. Deus aceitando a morte. Qual é o significado de perante? Diante. Quem sabe o senhor mesmo tem algum pensamento? Eu só achava o mesmo sangue que foi colocado sobre o propiciatório agora está colocado no chão. Eu pensava... Quer entrar nisto? Dando-nos acesso. Exato. Ao trono de Deus. A base onde nós podemos ter acesso. Seu Tomás? Foi interessante nos lembrar agora mesmo do sangue nos umbrais das portas. Exato. Isso foi interessante. Certamente, o dia da expiação nos leva muito adiante nesta maravilhosa progressão da manifestação da morte do Senhor Jesus no Antigo Testamento, porque este propiciatório, esta arca, simboliza, conforme Salmo 99, o próprio trono de Deus. Então, vemos em símbolo o sangue atendendo às demandas do trono supremo do universo. Sim. O trono de Deus, mais alto
mais alta exigência não pode existir. Então nós vemos aí um abundante perdão, amplo, sem mais medo. E para nós, temos não o símbolo, a grande realidade daquele que entrou uma vez com o seu sangue e satisfez para sempre as exigências do trono de Deus. Quando o senhor tem o microfone, quer comentar sobre o fato de ninguém poder estar no santuário? Porque eu acho isso importante ao alcance de todos aqui, que em símbolo aprendemos o que aconteceu. Mas eu acredito que o irmão tem um pensamento bem fresquinho. Vamos esperar. Só o que eu já tenho abordado. Estamos aprendendo que na hora da morte de Cristo, quando o pecado está sendo julgado, ninguém podia se aproximar. A sós com a justiça, entraste na questão da culpa do pecado. Tremenda amaridão, humana simpatia, não pode acompanhar as dores cujas mágoas não sabem penetrar. Este pensamento é sublime, respeitado por todos. Mas o evento que nós vemos em forma de tipo seria a entrada do Senhor Jesus Cristo na presença de Deus, na sua exaltação. Sim. Sugiro que toda a atividade celestial cessou enquanto ele atendeu o convite. Sim. Assenta-te à minha direita. Sim. Mas ninguém fez nada naquele dia, lá no céu. Muito bem. Nós sabemos que o sofrimento do Senhor Jesus, 6 horas na cruz, mas as 3 horas de trevas é a hora que ele tratou da questão do nosso pecado, né? Aquelas 3 horas que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Quando o sol não brilhou. É isto? Eu tenho que dizer, publicamente, que o pensamento do irmão eu tenho ouvido muitas vezes, mas eu estou mais inclinado a acreditar que Deus o desamparou durante as 6 horas. Salmo 22, eu clamo de dia, tu não me ouves. De noite, não tenho sossego. Para mim, a única diferença entre as horas da luz e as horas das trevas. Nas horas da luz, os homens podiam enxergar. Nas horas das trevas, ele estava a sós. Nenhum olho humano viu. Mas para tentar dizer o sofrimento para o pecado é só nas últimas 3 horas, eu acho que temos que cuidar a acreditar isto. Mas há muitos que acreditam, eu prefiro entender as 6 horas. Sim, eu concordo com o senhor nisso. Para tentar dividir assim os sofrimentos de Cristo, nós teríamos que achar alguma passagem que ensina isso. E eu não tenho achado. Eu não vejo este ensinamento na Bíblia. Então, por isso, eu não estou disposto a dividir os sofrimentos de Cristo. Sim, sem dúvida. Agora, vamos... O sumo sacerdote, neste dia da expiação, entrou no santuário quantas vezes? Eu acredito a primeira vez, ele colocou os incensários. Quem sabe ele mesmo não entrou. Ele só colocou além do véu. Tá? Com o fogo do altar e o incenso em cima. Ele entrou a segunda vez com o sangue deste carneiro, deste novilho. E vamos tratar agora sobre os bodes, porque é importante. Algo aconteceu único neste dia, especial. 2 bodes. Que não morreu e que sim morreu. E os 2 visto nos mostrando 2
dois aspectos diferentes da morte de Cristo. Mas quem sabe o senhor tem outro pensamento? Não, eu estava pensando em 3 vezes. Ele entrou com o incenso primeiro, a fragrância de Cristo sendo apresentada diante de Deus. Ele entrou para fazer expiação pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio pecado. O senhor tem notado em Hebreus capítulo 9, nós não estamos lá hoje, quando o escritor, seja quem for, seja quem foi que escreveu Hebreus, dá aquela lista dos móveis do tabernáculo. Ele deixa fora o altar do ouro. Por quê? Eu acho que aqui temos a resposta. O incensário era o lugar onde aquilo que normalmente estava colocado sobre o altar do ouro, o incenso, estava agora sobre o incensário e colocado além do véu, não no lugar onde o altar do ouro ficou. Mas isto é além do que alcance de muitos. O seu irmão não conseguiu terminar. Ele estava dando as 3 ocasiões do sacerdote entrar. Sim. A primeira vez ele entrou com o incenso, a fragrância de Cristo, sendo apresentado a Deus. Na segunda entrada, ele levou consigo o sangue do novilho, a fim de fazer purificação pelos seus próprios pecados. Exato. A terceira vez, ele levou consigo o sangue deste bode, vamos dizer, o bode do Senhor, a fim de fazer expiação pelo pecado da nação. Do povo, isto. Exato. Sim. Eu só quero me situar agora. Temos a expiação como a restauração e purificação de Israel, mas ela tem tudo a ver com os nossos dias. Em qual sentido, seu José? Na restauração de um cristão, quando nós caímos, quando cometemos um erro, temos a expiação, temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Sem dúvida. Sem dúvida, a base de perdão, seja do pecador, seja de quem for, é o sangue derramado sobre a cruz. Sem dúvida. Yeah. Quero fazer uma pergunta. O que o senhor acha? Os responsáveis aqui, conosco nesta reunião, os responsáveis das suas próprias igrejas, vamos supor, surgindo um desejo da parte dos irmãos para fazer uma semana de reuniões de oração, de aflição, sim, de confissão de pecado, de arrependimento. O que o senhor diria? Não se ouve de uma reunião assim, de uma semana de reuniões assim? Sendo sincero e verdadeiro, concordo totalmente. Sendo hipócrita, não vale nada. Sabendo do mal, acho que a Laodiceia, o conselho do Senhor, chega a ser bem igual. Sim, vamos tocar num ponto positivo. Eu já disse, contrição, arrependimento, remorso pelas falhas, pecados, mas ao mesmo tempo, lançando mão do valor do sangue de Cristo. Seu Lindsay, será que nós não vemos um exemplo disto quando a igreja de Corinto recebeu a primeira carta? Lemos na segunda carta sobre a notícia que Paulo recebeu de Tito, sobre as lágrimas, sobre a tristeza, o arrependimento, mas devíamos ter atuado exatamente isto. E assim tinha restauração. Seu Henrique não tem falado nada. Eu estava simplesmente pensando que cada reunião de oração de uma igreja deve incluir tudo o que seu Lindsay falou. Exato. E tem alguma igreja que
ainda tem uma semana para oração. Muito bem. Outras igrejas têm uma noite na semana e tem lugar e necessidade para tudo isto. Então, os dois bodes. Vamos tratar isto rapidamente, porque já é 15 para 6 e temos mais uma festa. Foi escolhido para morrer. O outro, escolhido para ficar vivo. Aquele que foi escolhido para morrer, foi morto, como já ouvimos, o sangue levado lá dentro, o sangue também aplicado aos 4 pontos do altar, e note bem, tanto o sangue do novilho que tinha sido levado lá dentro, e também o sangue do bode. Lembra-se em Hebreus 13, estes 2 animais foram queimados lá fora do arraial. Eu ensino de Hebreus capítulo 13, mas eu não vou entrar nisto agora. Quero pensar sobre o bode vivo, porque é algo especial que só acontecia neste dia. Para mim é muito interessante. O sumo sacerdote confessou o pecado da nação sobre a cabeça do bode vivo. E agora o homem indicado levou este bode vivo lá para o deserto, para um lugar sem habitação. E deixou ele lá. Então, irmãos, o que isto indica? Nunca mais era visto. Nunca mais. O que estamos aprendendo aqui sobre a morte de Cristo? Eu vejo Arão, o sumo sacerdote, colocando as 2 mãos sobre a cabeça do bode emissário, a Bíblia diz, tá? Exato. Ele, de uma certa forma, transferiu os pecados da nação para a cabeça do bode vivo. E o homem indicado levou tudo para um deserto, para um lugar deserto. E abandonou o bode vivo lá. Nunca voltou. Isso leva-nos a pensar no fato que Cristo sobre a cruz levou sobre si os nossos pecados e os levou embora para sempre. Então, combinando os 2 bodes, nós vemos que o sacrifício de Cristo não somente satisfez as demandas de Deus, mas levou embora os nossos pecados. Meus irmãos, vamos pegar isto bem. Tomara que todos estejam escutando bem, porque eu acho isto ouro. Isto é tão precioso, que a morte de Cristo é o fim para Deus. Quanto ao meu pecado, fim. Ele não vai se lembrar mais do meu pecado. Foi levado embora. Desculpe, o senhor já destacou a ligação com Hebreus, capítulo 10. Sim. O bode que levou embora os pecados leva-me a pensar naquele versículo: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E logo depois nós lemos: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Sim. Então vemos os 2 lados do dia de expiação. Ótimo. Precisa dos 2 bodes para apresentar o que Cristo fez. Exato. Os 2 falam dele e a sua morte. Seu Greg. Não sabemos o que aconteceu com o bode que foi levado para aquele lugar onde não tem habitação, mas bem provável que morreu também. Quem sabe? É impossível. Não precisamos saber. No esquecimento. Exato. Então, todo mundo está contente para deixar agora o dia da expiação. Profeticamente, a nação de Israel, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo, vai apreciar a morte de Cristo. Olha, só tem uma passagem que eu quero mencionar antes de ir adiante. Se lembra Gênesis? A história de José. Os irmãos dele pecaram contra ele.
Mas dia Deus permitiu que muito parecido aconteceu do que aconteceu aqui. Olha, Deus permitiu que os eventos acontecessem até o momento que eles disseram, nós somos culpados. Olha, nós erramos contra o nosso irmão. Mas, é nesta hora mesmo que José revela a si mesmo, eu sou José. Pecaram contra mim, mas Deus fez isto. E agora vocês estão reconciliados de volta para mim. Exatamente o que Israel, naquele dia no futuro, reconhecendo o seu erro. Zacarias capítulo 12. Olharão para ele e hão de chorar, admitindo a sua culpa em crucificá-lo. E neste dia, Zacarias 13, haverá uma fonte aberta para o pecado, a imundícia. Eles reconhecendo o valor da morte dele no seu lugar. Não, eu ia dizer, eles lá no Egito, José retendo um dos irmãos, e agora eles, numa verdadeira aflição, se lembram, Rubem, do que nós fizemos. Exatamente. Seu Carlos. Pensando sobre esses sacrifícios, esse mesmo da expiação, atualmente a nação de Israel não faz. Não. Até que data foi feito esse sacrifício e se será feito novamente no futuro? Zacarias me leva a pensar, olha, pelo menos a festa dos tabernáculos será celebrada no milênio. Porque nós lemos isto, Zacarias 14. Lemos de várias vezes sobre os tabernáculos, mas nenhuma vez lemos sobre a celebração do dia da expiação, que eu me lembro na história do Velho Testamento. Porque eu acredito que, principalmente, este dia descreve um dia só o que aconteceu sobre a cruz. O senhor tem outro pensamento? Seu João, desculpa, essa celebração judaica, o Yom Kippur, não é o Yom Kippur, o dia do perdão, mas sem sacrifício. Sim. Eu ia comentar isto. Existe uma cerimônia hoje, mas a cerimônia, conforme Levítico 16, não podia continuar após a destruição do templo no ano de 70. Tornou-se impossível de cumprir as exigências. Romanos 11, versículo 26. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Eu acho que isso vai acontecer no dia 10 do 7º mês, um ano destes. Sim. Pode ser, que literalmente, mas pelo menos o cumprimento vai acontecer, se for dado ou não. Aquele sacrifício do dia da expiação era repetido a cada ano. Exato. Qual devia ser a atitude das pessoas quanto ao pecado delas durante aquele ano? Olha, vamos pecar então, porque tem expiação depois? Não. Como no Novo Testamento diziam, pecaremos para que a graça abunde? De maneira nenhuma, disse o apóstolo. Levítico destaca a necessidade de santidade, todo o livro. Esta é a resposta da pergunta que eu fiz para o seu Lindsay no estudo dele. Acredito que aqui, Levítico 23, nós estamos aprendendo que a seriedade do juízo de Deus sobre o pecado, Deus está exigindo um povo santo, todo ano.